Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não deu. A Inter de Limeira vence o Ituano e o Timão está fora das fases finais do Campeonato Paulista, está eliminado e a questão é o que fazer a partir de agora. Muitos dias sem jogar e tudo mais, e tem também os bastidores do pós-jogo do Corinthians depois da vitória sobre o Santo André. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal, o conteúdo não vai parar. Todos os dias tem informações, análises, opiniões, bastidores, tudo para você aqui no canal. Para isso você precisa estar inscrito para a gente bater a meta de 1 milhão. Estamos chegando lá, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. E agora, eu pergunto para você. Sim, o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência, olha que loucura. E aí, gente, eu estava analisando aqui, recebi uma informação via WhatsApp aqui do SofaScore, né? Que é um aplicativo muito bacana. Não é publi, tá? Não. Um abraço pra rapaziada aí, se quiser, tamo aí. Mas a gente dá moral porque o trabalho é bom. E eles acabaram de postar que o Corinthians foi eliminado 4 vezes na fase de grupos nas últimas 17 edições. As 4 vezes com o Mano Menezes. Pasmem. 2008, 2010, 2014 e agora 2024. Ah, mas agora foi eliminado com o Antônio. Sabemos quem é o responsável, né, por essa eliminação. São aquelas 5 derrotas. 5 derrotas consecutivas que o Corinthians teve para São Paulo, em casa, Novo Horizontino, tomando um totó em casa, Ituano, para o Santos, e eu vou esquecer de um aqui, e o São Bernardo. Impressionante. O Corinthians conseguiu ser eliminado por conta dessa campanha horrorosa que o Mano Menezes protagonizou. E foi a 4ª que o Mano Menezes não leva o time para as fases finais do Campeonato Paulista. Que loucura, esse dado é alarmante mesmo, né? Nas últimas 17 edições do Paulista, o Corinthians ficou de fora das finais 4 vezes e era o mesmo treinador. Bom, vamos olhar o copo meio cheio. Eu acompanhei atentamente a entrevista do Antônio Oliveira depois do jogo. Claro que ele ainda não sabia se estava dentro ou fora, né? Então a análise ela ficou muito em relação ao jogo, em relação enfim, a alguns movimentos que ele tem feito no time e tal. E por isso que eu acho interessante a gente entender em que momento está esse Corinthians nessa situação de reformulação. Está evoluindo. A questão é que como é que fica o calendário a partir de agora? Vamos lá. O Corinthians vai ter um jogo em março, depois desse último confronto contra o Água Santa, né, que encerra a participação do Corinthians no Campeonato Paulista na semana que vem. 14 de março, o jogo contra o São Bernardo pela segunda fase da Copa do Brasil. Segunda fase que tem aquele regulamento. Jogo único, mas não tem mais a vantagem do empate. Então, quem vencer avança, o empate leva a decisão para os pênaltis. E aí o Corinthians chega na terceira fase, que é uma antes das oitavas de final, quando chega toda aquela galera da Libertadores. Então, ainda tem mais 2 fases antes das oitavas, que é a fase quente. E o Corinthians, na segunda fase, vai encarar o São Bernardo, dia 14 de março. A estreia no Brasileirão, 14 de abril, um mês depois. Tá, mas vai ficar todo esse tempo sem jogar? No início de abril, é provável que o Corinthians já entre em campo pela Sul-Americana, que agora, desde o ano passado, tem fase de grupos, não é mais aqueles confrontos eliminatórios desde o começo, tem fase de grupos, e esses grupos serão sorteados no dia 18 de março pela Conmebol, assim como os grupos da Libertadores. Então, tendência: 14, São Bernardo, 18, o Corinthians fica sabendo quem são os seus adversários na Sul-Americana e no começo de abril estreia na Sula para no dia 14 estrear no Brasileiro. Esse é o calendário e muito tempo de trabalho, treinamentos, jogos, treinos, amistosos, sei lá, que o Antônio Oliveira vai ter para melhorar ainda mais esse time. A grande questão é que você não tem o confronto, você não tem teste, você não tem também o aspecto financeiro, né? Porque você não manda jogos decisivos, você não arrecada, você... Enfim, é um problemaço, mas nesse momento não há o que fazer. O Corinthians vai ter que vestir essa roupa de um time eliminado do estadual e entender, bom, eu tenho outros objetivos ainda na temporada, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Mais do que isso, o Corinthians agora perdeu a chance de disputar a Copa do Brasil do ano que vem via Campeonato Estadual. Restam pouquíssimas chances agora para o Corinthians estar na Copa do Brasil do ano que vem. E para isso, ele precisa estar entre os 6 colocados do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele precisa garantir uma vaga na próxima Libertadores para que ele entre nas oitavas de final.
também tem outras duas maneiras. Vencendo a Copa do Brasil, porque aí o campeão automaticamente garante vaga para a edição seguinte, ou vencendo a Copa Sul-Americana, porque aí ele ganha uma vaga direta na Libertadores e com isso ele também entra na fase de oitavas de final. Então, são as três maneiras que o Corinthians agora tem de estar na Copa do Brasil de 2025, porque por enquanto ele não vai disputar a competição, assim como o Santos esse ano. O Santos não conseguiu. O Santos não conseguiu via estadual e não conseguiu, né, de nenhuma outra maneira. Com isso, vai disputar o Paulista, e está bem no Paulista, a Série B, mas não tem a Copa do Brasil, que é uma competição que sempre traz recursos financeiros, né? Você vai avançando de fase, vai ganhando muito dinheiro, e quanto mais, boladas, inclusive. Tem toda essa situação. Agora, o Antônio Oliveira vai ter que... Bom, vamos organizar aqui. E aí, nessa entrevista pós-jogo, ele falou sobre o jogo, né, e de que forma o jogo se ofereceu. A gente meio que já analisou o jogo aqui. O Santo André se lançou, ofereceu espaços para o Corinthians conseguiu. Ele não acha que o Corinthians cedeu espaços para relaxar e oferecer os 2 gols. Foi... Como eu até já tinha mesmo, eu concordo com ele, tinha tido esse entendimento, né? Uma bola parada, o Corinthians ofereceu poucas finalizações ao adversário, mas, enfim, é do futebol, acabou tomando 2 gols. No jogo anterior contra a Ponte, 55 cruzamentos e não fez nenhum gol. Nesse caso, foram, acho que 19, bem menos, né? E o gol saiu de um cruzamento, né? Então, assim, o futebol tem dessas coisas. O Santo André estava um pouco mais aberto para o confronto do que a Ponte estava. A Ponte faz um gol e se fecha. Quando ela se fecha, o Corinthians não consegue penetrar. Mas também é fato, né? Era o jogo para vencer em termos de classificação. O Corinthians não vence aquele jogo contra a Ponte e aí a situação complica de vez. Futebol. A Ponte conseguiu um resultado fantástico na Neoquímica Arena e ali, praticamente ali, eliminou o Corinthians da competição. O Antônio falou sobre o posicionamento do Maicon, né, que vem jogando numa faixa um pouco mais avançada, e ele elogiou muito a inteligência tática do Maicon em se adaptar a várias funções, várias situações. Falou sobre o Yuri Alberto, falou sobre o momento do time, que ele está muito satisfeito com esses jogadores. Ele foi questionado sobre o Rojas, né, e ele fugiu da pergunta porque ele foi perguntado se... Na verdade, a pergunta era se, com a saída do Rojas, se precisava contratar mais alguém. E aí ele não responde sobre o Rojas, mas diz que está muito satisfeito com aquilo que tem, e muito satisfeito com o grupo, que são jogadores que treinam e se entregam e querem melhorar cada vez mais. Dá para notar claramente dentro de campo que é um time muito competitivo, é um time que briga, cada um sabe a sua, tá todo mundo se entendendo, isso realmente dentro de uma evolução muito clara, e é uma pena que a gente não vá poder ver o Corinthians nas fases finais para poder comprovar isso. O fato é, com tudo isso crescendo, o risco é você perder esse elan para ali na frente ser desafiado, né? Você vai ficar um bom tempo sem ser testado, né? Tem o São Bernardo dia 14, mas esse é o risco, né? Você não é testado e aí fica só dentro dos treinos ali, não tem muito o que fazer. Ele falou sobre o Garro e o Coronado, estreia do Coronado, se eles podem jogar juntos, e ele falou que jogadores qualificados como eles, né, sempre acabam ganhando o seu espaço. A gente sempre acaba encontrando espaço para eles, eles encontram o próprio espaço deles, né? Eles fizeram uma boa jogada, mas na sequência o Garro saiu, porque ele também disse, né, a gente precisa entender que comportamentos temos que ter sem a bola quando você tem jogadores desse quilate, né? Eles vão criar muito, mas será que eles vão ter a intensidade, o dinamismo para poder recompor? E o Garro, ele falou, cara, o Garro a gente nem esperava que ele jogasse tanto, né? Ele tem jogado 90 minutos todos os jogos, e aí eu precisava tirar ele ali até pela questão física do cenário do jogo. Enfim, Antônio Oliveira muito esclarecido, muito prático, objetivo, rebatendo inclusive algumas perguntas, porque ele tem esse perfil, com alguns números, né? Foi uma entrevista bem... digamos assim, de alto nível, né? De alto nível, muito conteúdo, análise do jogo e tudo mais, e sabemos que ele não é o responsável por isso que está acontecendo. O responsável, ou o irresponsável, ele não é apenas um, né? Eles são vários, né? Mas tem a gestão passada, sob comando do Duílio, que é o máximo responsável, na minha opinião, e aí tem a diretoria de futebol, e aí tem a escolha do Mano Menezes, e aí tem o trabalho incompetente do Mano Menezes, e aí tudo vem, né, vira uma bola de neve a ponto da gente chegar nessa situação do Corinthians estar fora do Campeonato Paulista. Que péssimo para o torcedor, para a imprensa, para o clube. Eu sei que a gente, né,
tem que pensar ali na frente, com tudo que o Corinthians pode colher de frutos nesse momento para pensar em outras competições, mas é lamentável, é lamentável. E o Campeonato Paulista oferece esses riscos, porque ele é muito difícil, mas não dá para um clube do tamanho do Corinthians perder a possibilidade de estar nas fases finais. Agora é lamber as feridas, continuar juntando os cacos e seguir em frente. O que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui. Aí vem o grande defeito de Antônio Oliveira. Preste atenção agora. O grande defeito de Antônio Oliveira eu vou citar agora. Cara, você tá ganhando o jogo por 2-0. Você colocou Pedro Henrique na direita. Você colocou Coronado na esquerda. Você tem Fausto Vera e Michael por dentro. Você tem o Raniel entre as linhas. Você tem um centroavante lá na frente. Cara, por que você mexe de novo? Por que você mexe de novo? Sabe? Eu não sei se é porque ele é muito novo e tem que fazer o trabalho de gestão, que é fazer uma média com todos os jogadores. Cara, o Antônio Oliveira já tinha feito isso contra o Ituano. E aí eu vou citar agora, vou deixar bem claro o grande defeito do Antônio Oliveira. Ele é afoito nas substituições. Ele é ansioso na hora de substituir o time. O Coronado entrou bem do lado esquerdo. Estava fazendo uma boa partida. Aliás, deu o gol que ia sacramentar, deu o passe do gol que sacramentaria a vitória do Corinthians, sem sustos, que foi aquele belo passe que ele deu para o Garro, jogando do lado esquerdo, ele e o Garro ali, né? Tava gostoso de ver os dois ali trocando passes. Tanto que o Coronado deixa o Garro na cara do gol para matar o jogo. Tava gostoso ali o jogo. 2-0, Coronado trabalhando a bola pela esquerda, junto com o Garro, que veio jogar do lado esquerdo do lado esquerdo por dentro, e o Fausto por dentro na direita. Tava perfeito o time, com o Pedro Henrique aberto na esquerda. Perfeito, que eu digo entre aspas, que não fazia um grande jogo. Mas esse era o time. Você fez ali 3 alterações. Tá bom, velho. Tá bom. Só que o Antônio Oliveira é afoito demais, velho. É afoito demais. Ele vai e aí ele lasca com tudo. Ele pega e faz mais 2 alterações. Tudo bem, uma ele colocou o Pedro Raul no lugar do Yuri Alberto. Não tem problema nenhum. Você está trocando o centroavante. Até se trocasse só o Yuri Alberto pelo Pedro Raul, beleza. Mas não precisava pôr o Mosquito. Sabe por quê? Não é porque o Mosquito é ruim. Podia ter colocado o Mosquito. Eu acho que é o seguinte, hoje você colocaria o Mosquito ou o Pedro Henrique, mas os dois não. Por quê? Porque o Coronado mal esquentou na esquerda, foi jogar por dentro. Ele não deixa o time entrosar durante a partida nas substituições. Ele é muito ansioso, muito afoito nas decisões. Então, se o Coronado estava bem na esquerda, deixava ele até o final do jogo ali. O Corinthians podia até matar o jogo ali. Aí ele põe o Coronado por dentro. Aí mexe para cá, faz um monte de gol. Aí vem para cá, aí Pedro Henrique vem para cá, o Mosquito vai para lá, aquela coisa toda. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Ele tem... Esse, para mim, é o grande... Eu não estou falando que o técnico não presta, não, tá, gente? Gosto muito do Antônio Oliveira, o 4-1-4-1, repito, dele. Não é um 4-1-4-1 covarde, como eu já vi no Corinthians recentemente, com o Silvinho, com o Carille, com o Fernando Lázaro, com um monte de treinador, com o Mancini. Não é um 4-1-4-1 covarde, tá? É um 4-1-4-1 que ele faz o time jogar, né? Faz a bola rodar de uma maneira vertical. Me agrada, tá? Me agrada esse 4-1-4-1. Mas são duas coisas... são duas coisas que a gente tem que citar, são duas coisas que a gente tem que ressaltar. Em relação ao Antônio Oliveira, ele não é perfeito, claro, e ele tem 2 defeitos que, o 4-1-4-1 precisa mudar no jogo. Quando você faz a alteração, você não precisa que o jogador venha se encaixar no esquema. O Coronado ali, ele vai ter um bom passo jogando por dentro no lugar do Garro, como ele terminou a partida. Só que, você deixar o Coronado lá atrás, buscando a bola entre os zagueiros, nós vamos ter que voltar naquela velha discussão do Renato Augusto. Porque o Coronado é um jogador que ele não tem intensidade, ele não tem essa força física, ele tem que estar lá perto da área, o Coronado. Porque senão, eu estou já antecipando coisas que podem acontecer. Porque se ele colocar o Coronado para jogar ali buscando bola entre os zagueiros, daqui a pouco nós vamos ter muita gente reclamando que o Coronado não deu certo, que o Coronado não é isso. Só que o Coronado tem que ficar lá perto da área. Lá perto da área, onde ele deu o passe para o Garro, que era a posição. Ele vai ter que jogar ali, aberto na esquerda. Ele vai ter que brigar por posição com o Wesley. Fato. Ou ele muda o esquema do jogo. Ou ele joga num 4-2-3-1,
Que aí ele põe os dois volantes, Michael e Ranieri, ele vem com uma linha de 3 com Garro na direita, Coronado centralizado e o Wesley na esquerda, e o centroavante na frente. Ou ele faz isso, ou já vou antecipar uma coisa para vocês, ou nós vamos ficar o ano inteiro sem saber onde o Coronado joga. Porque hoje, em poucos minutos, o Coronado entra bem na esquerda e rapidinho ele mete o Coronado por dentro. Então, eu considero, tá? Esse o principal defeito do Antônio Oliveira hoje. Ele, quando vai mexer no time, não é que ele mexe mal, ele é afoito, ansioso. E eu acho muito também, porque o treinador tem que saber tática, tem que conhecer futebol e tem que saber ser gestor. E isso acontece muito com técnicos que são jovens, né, que querem ganhar o grupo. Eles mexem demais no time, entendeu? É de forma demasiada. Eu repito, poderia ter feito as alterações que fez, colocou o Pedro Henrique, beleza, no lugar do Romero, não tá jogando nada o Romero, tchau. Colocar o Pedro Raul no lugar do Yuri Alberto, beleza, né? Ainda mais você precisando vencer o jogo, mas que não era o caso, né, quando tem a substituição. Você colocar o Coronado, beleza, mas depois para que colocar o Mosquito? Para que depois ter que... O Coronado estava bem na esquerda, para que jogar ele por dentro? Então, assim, para mim é um grande defeito. Para mim é um grande defeito do Antônio Oliveira. É um grande defeito. Não é que ele não presta. É comunicação, repito. Essa frase aqui é do canal, não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Eu rasgo elogios para o Antônio Oliveira, só que ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Ele tem um defeito que eu, pelo menos na minha visão de futebol, de ver jogo, ele mostrou que tem, que é essa questão de ser demasiado nas substituições. E outra coisa, e aí que é um defeito tático que preocupa muito, que é um técnico que só joga no 4-1-4-1. O Antônio Oliveira jogou todas as partidas no 4-1-4-1. Legal, tem um lado bom que você traz o entrosamento, você traz a confiança, e tem um lado ruim que você não mexe durante o jogo. Eu acho que tem que mudar o esquema durante o jogo para encaixar algumas peças, porque tem jogador de futebol que não vai se encaixar na posição que você quer que ele jogue, tá? Isso o tempo vai mostrar, hein? Tô avisando vocês, tá? Salve, fiel! Recado importante agora no canal Alerta Corinthians. Você já conhece o site de apostas do Win? Não? É uma das melhores casas de aposta do mercado do mundo. E olha só, fechamos uma parceria e tem uma super oportunidade para você aqui do canal. Colocando o nosso código ALERTA11 do mesmo jeito que tá aparecendo aí na tela, você ativa aí o bônus de 500% no seu depósito. Isso mesmo, 500% no seu depósito. Isso significa que se você colocar e depositar R$100, vira 500. Depositou 1.000, vira R$5.000. Então não perde tempo. Corre lá agora no site, se registre e coloca o código ALERTA11 para você ativar o seu bônus aí e participar dessa grande oportunidade. Mas é por tempo limitado, hein? É por tempo limitado. Corre lá agora no site e se registra com o nosso código ALERTA11 para você garantir aí 500% de bônus no seu depósito. Então não perde tempo, corre lá no site, se registra. Tá vendo ali código promocional? É só você clicar ali no código promocional, se registrar e colocar o código aí ALERTA11, igual está aparecendo na tela aí, para você ativar o seu bônus e participar dessa oportunidade. Vai ficar fora dessa? Lógico que não, né? Corre lá, que é tempo limitado. Já já esse código vai expirar e você vai perder. Então não perde tempo, vai lá no site, se registra, coloca o nosso código ALERTA11 para você ganhar aí e ativar na hora, se ativa na hora, 500% de bônus no seu depósito. Mas jogue com responsabilidade, lembrando que é para maiores de 18 anos, tá bom? Venha se divertir com a Win. Fiel corintiano, infelizmente não deu pro Timão, né, conseguir essa classificação. Mas eu quero deixar pra vocês, ó, quem será que são os verdadeiros culpados, hein? Quem será que são os verdadeiros culpados por esse vexame aí, não se classificar no Paulista, né? Ou, pelo amor de Deus, né?
pelo amor de Deus, né? Corinthians tá pagando aí pela essa herança aí dessa gestão do Duílio, né? E sua turma aí que acabaram com o Corinthians. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa situação. E agora é bola pra frente, né? Tem a Copa do Brasil, tem a Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro pro Corinthians aí demonstrar aí. E vamos ver o lado bom, né? Pelo menos aí o Antônio Oliveira vai ter aí um tempo para poder treinar essa equipe, dar mais entrosamento para os jogadores, coisa que precisa muito, né? A gente viu no jogo de ontem que o Santo André chegou até dominar o jogo, né? Num certo momento, mas o Corinthians precisa muito aí treinar aí, e por esse lado querem vir um pouco, né? Mas querendo ou não é um vexame, né, fiel? Não se classificar no Paulista é que nem o Chico Garcia falou, as 4 vezes que o Corinthians não se classificou, adivinha? Foi com Mano Menezes. Mano Menezes, mano. Pelo amor de Deus, hein, mano. 2008, 2014, 2011 e 2024. Aí não tem jeito, né, mano? Pô, o Mano, o Augusto Melo também deixou o Mano perder 5 partidas, né, pra poder mandar embora. Muita coisa errada, mas é que vamos parar de julgar então, vamos apoiar o time aí. Tomara que cresça agora, aprenda a lição aí, sinceramente, mas comenta aqui embaixo se você acha aí quem são os verdadeiros culpados aí sobre essa desclassificação do Corinthians, eliminação precária aí no Campeonato Paulista. O Corinthians tem a Copa do Brasil ainda nesse mês aí contra o São Bernardo, né, que perdeu com um a mais, né, no Campeonato Paulista. Corinthians e São Bernardo pela Copa do Brasil, jogo único. E depois só volta, acho que na Sul-Americana, né? Em dia 7 de abril, acho que vai ter o primeiro confronto da Sul-Americana e depois o Brasileirão. Mas o Corinthians vai ficar um longo período aí sem ter jogos, hein? Um longo período sem ter receita do estádio, um longo período sem a televisão transmitindo os jogos, sem YouTube também transmitindo os jogos, né? Sem informações pra mídia. Então, afeta em muita coisa isso daí, né? Afeta em muita coisa, né? Infelizmente, o Corinthians chegou nessa rodada aí dependendo dos adversários, né? E aconteceu isso. E o mais bizarro, que o Corinthians foi eliminado faltando uma rodada ainda, né? Faltando uma rodada, o Corinthians já está eliminado do Campeonato Paulista, fiel. Mas comenta aqui embaixo o que você achou dessa... Quem são os verdadeiros culpados, né? Deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!